Eu quero voltar para o texto que nós lemos em Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso 20. E o tema de hoje é: somos igreja de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu já começo definindo algumas coisas. Nós somos uma igreja que claramente escolhe se apresentar como igreja de Jesus. Não somos a igreja da celebridade tal, do pastor tal, do músico tal, do irmão tal. Não somos uma igreja, enfim, com as suas outras rótulos. Nós somos uma igreja simples, uma igreja de Jesus. E essa série que nós estamos começando hoje, ela visa gerar em você, em cada pessoa que frequenta a nossa igreja, um maior envolvimento com a igreja, um maior engajamento com a igreja. Eu falei aqui, meus irmãos, algumas semanas atrás, uma palavra que Deus me deu: o pecado da omissão. Porque muita gente do nosso meio, muita gente da nossa igreja tem se omitido, tem deixado de cooperar com Jesus, tem deixado de servir a Jesus, de se envolver, se restringe basicamente a assistir um culto. E é muito mais do que isso, meus irmãos. Então, nesses dias, nós queremos, nas próximas semanas, falar sobre isso, sobre o que é ser igreja. Ser igreja não é frequentar um espaço, um prédio. A nossa igreja não é o prédio em si, não é o culto, ela está além disso. Então, nesses dias, nós queremos falar sobre isso. Somos uma igreja de Jesus, onde o dono é Jesus, a direção vem de Jesus, a mensagem é sobre Jesus, e toda a honra e toda a glória é para Jesus, amém? Essa é a cara do Passo da Areia, essa é a nossa visão, ser uma igreja focada em Jesus, onde Jesus é o centro da nossa espiritualidade. Quando eu falo em espiritualidade, eu queria que você compreendesse três coisas. Primeiro, que Jesus é suficiente para a nossa espiritualidade, amém? Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o sábado, não é Jesus mais o ritual, não é Jesus mais alguma coisa. Jesus é suficiente para a minha salvação, para a minha espiritualidade. Eu não tenho mais nenhum outro mediador, nenhum outro complemento. Jesus é suficiente. Além disso, Jesus é a fonte da nossa satisfação. Meus irmãos, olha para mim aqui, eu quero te falar uma coisa. Sabe qual é um dos grandes males do nosso tempo? É o alto nível de carência das pessoas. As pessoas estão carentes no nível hard, carentes demais. E a carência, meus irmãos, revela que a satisfação dela não está em Jesus. Quem está satisfeito em Jesus não vai andar carente, não vai andar mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando afeto, porque ele tem uma fonte inesgotável de amor, que é Jesus. Eu tenho visto muitas pessoas mendigar afeto, mendigar carinho, se entregam a relacionamentos tóxicos, nocivos, abusivos. Por quê? Porque estão mendigando atenção. Eu preciso de alguém. Meu irmão, se você tem Jesus, você vai estar satisfeito. E quando você tiver alguém, você não vai ficar sugando a pessoa, você vai ser um companheiro dela, uma companheira, alguém que vai viver a vida ao lado dela, mas já está satisfeito. Não é a Ana Paula que me torna satisfeito, é Jesus. A Ana Paula é minha companheira de vida, eu divido com ela a minha alegria em Jesus, os meus sonhos, os meus planos, a minha vida, o meu tempo, mas ela não é a fonte da minha alegria, a fonte é Jesus. Então isso me faz estar satisfeito, mesmo quando eu e ela temos algum desentendimento. Por quê? Porque a minha fonte é Jesus. Então, uma igreja onde Jesus é o centro da espiritualidade, como nós queremos ensinar isso. Você encontra em Jesus satisfação, amém? Você pode encontrar em Jesus satisfação. Ele é a fonte e Ele é o foco. Ou seja, o alvo é Jesus. Eu olho para Jesus.
a minha referência é Jesus, o meu exemplo é Jesus, Ele é o foco. Então esses são os pressupostos teológicos da nossa espiritualidade. E como nós lemos em Colossenses capítulo 1, do 13 ao 20, nós vimos ali que no verso 13 ao 17, o texto começa dizendo que a história de Deus é mostrar Jesus. Tudo foi feito para Jesus, tudo foi feito por Jesus e para Ele. Ele diz o texto, pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo é para Ele. Ele é antes de tudo, e nele tudo subsiste. Nele está a plenitude de Deus, a plenitude do Evangelho. Então, quando eu entendo que tudo é para Jesus, tudo é sobre Jesus, eu vou entender que Jesus é a nossa mensagem. E essa é a primeira lição da noite, Rodrigo. Jesus é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é sobre outras coisas, é Jesus. Você que frequenta aqui essa igreja há um bom tempo, você percebe que praticamente todas as pregações que nós ministramos aqui, elas apontam para Jesus. Jesus é o tema central de todo o texto bíblico. Nós cremos que o Velho Testamento aponta para Jesus, e o Novo descreve mais e mais Jesus. É tudo sobre Ele, não é sobre nós, é sobre Ele, amém? Ele é a nossa mensagem, Ele é o nosso Redentor. Eu não posso salvar a mim mesmo, essa é a mensagem que nós proclamamos. Ei, você não é bom o suficiente para salvar a si próprio, você precisa de um Salvador, e nós cremos que o Salvador é Jesus. Ele é o nosso Redentor, e isso diz que nele nós temos o que? Resgate, identidade e perdão. Meus irmãos, eu acho muito legal a gente sempre dizer aqui, olha, oi, eu sou o Cabral, oi Cabral, eu sou um filho amado de Deus em recuperação, porque isso diz quem nós somos em Jesus. Isso nos dá uma identidade em Jesus. Eu não sou o que os outros falam de mim, eu não sou o que as pessoas pensam a meu respeito, eu sou quem Jesus diz que eu sou. Alguém em recuperação, alguém que Deus está trabalhando, e em Jesus eu encontro perdão. Nele eu encontro perdão. Em Jesus eu encontro o meu Criador. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Se foi Ele que me criou, o meu propósito, o meu valor está nele. Ele sabe qual é o meu valor. Como nós cantamos aqui aquela música, eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu gosto daquela parte, Rodrigo, que diz eu sou escolhido, perdoado. O que mais? Escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Pedro, nós não precisamos. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Meus irmãos, a nossa identidade está em Jesus. Jesus é a nossa mensagem. Eu queria que você lembrasse uma coisa: essa igreja tem uma mensagem. Essa mensagem é Jesus. Ele te ama, Ele morreu por você, Ele tem um plano para a sua vida, Ele te dá valor, Ele te conhece, Ele não desiste de você. Essa é a nossa mensagem. É isso que nós vamos pregar aqui na igreja, nos PGMs, no Conecta, nos encontrados, para as crianças, no Semeando Vidas, onde nós estivermos, a mensagem é Jesus. Essa é a nossa mensagem, e eu queria, meus irmãos, desafiar você a falar mais sobre Jesus, porque Jesus também é a tua mensagem. Jesus é a tua mensagem.
Por vezes nós conversamos horas e horas e horas e não falamos de Jesus. Falamos de muitas coisas e não falamos de Jesus. Jesus é a nossa mensagem. Ele tem que fazer parte da minha conversa. Por que que os cristãos são tão tardios, tão lentos em fazer novos discípulos? Porque por vezes eles não falam de Jesus com muita intensidade, constância, frequência, paixão. Fale de Jesus com paixão, com entusiasmo. Fale. Ele é a nossa mensagem. Meus irmãos, essa igreja, ela pode falar sobre meio ambiente, sobre social, sobre muitas coisas, mas a nossa vocação, o nosso chamado é falar sobre Jesus, amém? Porque ninguém mais vai falar sobre Ele, ninguém mais. Essa é a nossa responsabilidade, falar essa mensagem. Segundo, Jesus é o cabeça da igreja. Diz o texto, no verso 18, que Ele é o cabeça do corpo. Eu queria ministrar com você um pouco sobre isso. Como assim, pastor? Como Jesus é o cabeça da igreja, se a igreja volta e meia faz coisas feias? A gente vê, às vezes, escândalos, conflitos, coisas carnais no meio da igreja. Eu já vi muita coisa feia na igreja. Mas como que a igreja tem Jesus como cabeça e por vezes ela é tão carnal? Porque a igreja tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão divina e uma dimensão humana. Ela tem um lado divino, sagrado, sobrenatural, mas também tem um lado humano, carnal, bem natural. Por isso que por vezes acontece na igreja coisas carnais, coisas bem humanas, brigas, pecados, escândalos, enfim, coisas feias. Por quê? Porque convive no mesmo ambiente o divino e o humano, o sagrado e o imperfeito. Entretanto, meus irmãos, nós como igreja queremos ser uma igreja que a essência divina, que o lado divino, sagrado, prevaleça diante do lado carnal, amém? Nós queremos, mesmo sabendo que nós temos o risco de sermos uma comunidade cheia de gente, cheia de pessoas imperfeitas, mas nós queremos sim andar por fé, andar por obediência e buscar que aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus, aquilo que é espiritual, prevaleça diante daquilo que é carnal, daquilo que é humano, imperfeito. O milagre da fé é esse, convive no mesmo ambiente, o sagrado e o humano. Assim como é com você. Se você observar, Jesus que é perfeito, habita onde? Em você, sim ou não? Habita no meu coração, mas o meu coração, a minha vida, a minha pessoa, também tem suas fraquezas, suas imperfeições, e o perfeito que é Jesus, convive com o imperfeito do Cabral, do Davi, do Mal, da Marta, da Bruna, convive, e assim também a igreja, o sagrado e o humano convivem. Entretanto, Jesus é o cabeça, Ele tem as rédeas da igreja, Ele tem o controle da igreja, e nós temos que, como filhos, como corpo de Cristo, buscar sempre fazer o que o cabeça quer. Infelizmente no mundo, nós já vimos aí algumas igrejas que são muito mais humanas do que divinas, mas aqui não será assim, amém? Aqui será uma igreja mais divina do que humana, onde o sagrado, o espiritual vai prevalecer diante do humano e do carnal, mesmo que conviva junto, mas ele vai prevalecer. Também queria lembrar você de algo importante, quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Isso também me lembra o seguinte, que Ele ama a igreja, mesmo a igreja sendo imperfeita, Ele ama a igreja. Efésios 5 diz que Ele morreu pela igreja, entregou-se pela igreja. E se eu amo o cabeça que é Jesus,
eu também preciso amar o corpo que é a igreja. Não dá para amar só a cabeça e não querer fazer parte do corpo. Jesus não é uma cabeça sem corpo, não, é o cabeça ligado ao corpo. Por isso que a igreja, ela é a expressão humana da fé. E Deus ama, e Deus aperfeiçoa, Deus corrige, Deus disciplina, Deus ama. E Deus está por trás desse projeto fantástico chamado igreja, chamado movimento de Deus na terra, usando cristãos de vários lugares para fazer a diferença. Por isso, quem ama o cabeça precisa amar o corpo, precisa amar a igreja. E quem fere o corpo também fere o cabeça. Não fira o corpo de Cristo. Quando você fere o corpo de Cristo, você também fere o cabeça que é Jesus. Jesus é o cabeça, e por causa desse cabeça eu posso confiar na igreja, porque Ele governa, Ele transforma, Ele muda, Ele tem os controles da igreja. E a última observação que eu quero fazer para você sobre essa característica de Jesus ser o cabeça da igreja, é que isso deve me mostrar que o que eu faço na igreja não é para alguém, não é para o pastor, não é para o meu amigo, não é para o irmão tal, é para o cabeça que é Jesus. Todo o meu serviço na igreja, todo o meu envolvimento, os meus recursos, o meu tempo, a minha devoção, tudo isso é consagrado a Jesus. Eu faço por causa de Jesus, eu faço para Jesus, e eu preciso me lembrar disso. Você precisa se lembrar disso. O que nos une aqui, meus irmãos, é Jesus, e é por causa dele que nós fazemos tudo que nós fazemos, porque ele é o cabeça, tudo é para ele. Amém, meus irmãos? E o texto termina no verso 19 e verso 20, mostrando que tudo aponta para Jesus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e através dele o mundo fosse reconciliado. E isso me lembra que Jesus também é a nossa convergência. Convergência. O que é convergência? Pena que não está aqui a banda, vai me perguntar para eles hoje, né? O que é convergência? Mário, o que é convergência? O que é? Sentido comum, direção comum, aponta para o mesmo lugar. Jesus é a nossa convergência, tudo aponta para Ele. Meus irmãos, quando as coisas apontam para outros lados, vai terminar mal. Mas quando o que eu faço aponta para Jesus, quando o caminho que eu estou indo é dirigido por Jesus, eu vou então poder viver essa dimensão de Jesus ser a nossa convergência. Ele é quem nos une. Eu gosto de me lembrar que Jesus une pessoas em torno do quê? De si. Jesus une as pessoas em torno de si. Ele nos uniu, Ele nos aproximou, Ele escolheu que nós nos conhecêssemos, andássemos juntos, vivêssemos nesse mesmo lugar, congregássemos nessa igreja. Ele une pessoas. E aqui, meus irmãos, está uma grande lição para a nossa vida. Eu não estou fazendo parte dessa igreja por acaso, não foi um acidente. Deus uniu pessoas em torno de um propósito. Deus nos uniu, meus irmãos. E nós temos que entender que hoje o nosso trabalho, a nossa missão como igreja, como povo de Deus aqui no Passo da Areia, é seguir olhando para Jesus, é ter uma espiritualidade, é ter um ministério, é ter uma ação, sempre enxergando Jesus naquilo que nós estamos fazendo. Ele é a nossa convergência.
Efésios capítulo 1 reforça essa ideia quando o apóstolo Paulo escreve: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas. Tudo precisa convergir para Jesus. O culto, meus irmãos, não é para você, é para Jesus. O trabalho que nós realizamos não é para o nosso líder, é para Jesus. O testemunho, a mensagem que eu falo não é sobre mim, é sobre Jesus. Eu preciso cada vez mais ter clareza disso. É menos sobre mim e mais sobre Ele. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele apareça e que eu não seja percebido. É isso. Às vezes nós pensamos que servir é visibilidade pública. Não, eu gosto de me lembrar que Jesus disse que aquilo que o Pai vê, o Pai recompensa. O importante não é se os outros estão vendo, o importante é se Jesus está vendo. Então não confunda serviço com visibilidade. Não, as coisas mais importantes que você e eu fizemos foi só Jesus viu, só Ele sabe, e é bom que assim seja. Quando Jesus é a nossa convergência, o nosso trabalho como igreja vai ter algo em comum. Vai ter algo em comum. Eu quero nessa noite concluir dizendo para você que o que nos une no Passo da Areia não é o pastor Cabral, não é o pastor Marcelo, não é esse prédio, não é o Rodrigo, não é a banda. O que nos une não é o tipo de culto. O que nos une é uma pessoa chamada Jesus, amém? É por causa dele que nós estamos aqui. É por ele, é ele que nos une. Meu desejo nesse ano de 2020 é que a gente possa estar mais perto de Jesus, ouvindo mais Jesus, servindo mais Jesus, nos reunindo em torno de Jesus, falando mais de Jesus, falando mais com Jesus também, falando mais sobre Jesus e com Jesus, fazendo escolhas inspiradas na direção de Jesus, não escolhendo por si, mas ouvindo Jesus. Meu desejo é que em 2020 a gente possa se tornar mais parecido com Jesus, mais semelhantes a Jesus, para que Ele seja visto, mais e mais visto em nós e através de nós. Lembre-se que Jesus é a nossa mensagem. Fale mais de Jesus. Lembre-se que Jesus é o cabeça da igreja. E lembre-se que Jesus é a nossa convergência. Nele nós nos unimos. Nele nós estamos juntos. Amém, meus queridos? Eu quero terminar desafiando você a algumas coisas. Quero convidar a banda para vir aqui para frente. Eu até gravei um vídeo, que até circulou aí pela internet, dizendo para você não tirar férias de Jesus. Você pode tirar férias, e é bom que tire, que você descanse, que você passeie, mas que você não esqueça de Jesus. Leve Jesus com você para suas férias, amém? Leve a Bíblia com você, leve bons livros, leve um testemunho para compartilhar, leve um coração para adorar, leve Jesus por onde você for. Ele é o nosso descanso, nele temos descanso. Mas eu queria orar com você agora. Vamos ficar em pé? Jesus, muito obrigado, porque Tu és a nossa mensagem, Tu és o nosso Redentor,
Tu és o nosso Criador. Em Ti nós temos satisfação. Tu és suficiente. Obrigado, Jesus, porque Tu és o cabeça da igreja. Tu és a nossa convergência. Pai, nós queremos nesse ano que toda a nossa vida possa apontar para Jesus. Queremos, Pai, ser mais semelhantes a Jesus. Queremos conhecer mais Jesus. Queremos falar mais com Jesus e sobre Jesus. Queremos, Pai, oferecer toda a honra e toda a glória para Jesus. Por isso, Pai, nessa noite, nós consagramos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção, o Teu auxílio, a Tua ajuda. Em nome de Jesus. Amém e amém.